Boa noite, aguardando o pessoal ir chegando à live de hoje. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Heloísa Ramalho. Vamos vendo. Boa noite, Andréia. A Super Andréia já entrou hoje. E vamos ver agora, aguardando o pessoal chegar para essa aula de hoje, que vai ser muito interessante, inclusive com uma novidade, uma experiência online. Ai, uma borboletinha veio me visitar, olha. Com esse calor todo que está fazendo em Bauru. Boa noite, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Vamos lá, as pontuais entrando. Sempre tem um pessoal que está chegando aí, atrasando um pouquinho por causa do trânsito, da chuva. Mas vamos lá, aguardando. O que eu tenho visto que nas minhas lives o pessoal começa a chegar, tipo 8h10, 8h15. A gente vai conversando um pouquinho até que o pessoal começa a borboletear e entrar. Uau! E a Andréia e a Amanda podem aproveitar e ir mandando o link aqui da live para outros contatos de vocês, para ver se entram também, se interessam. Uns minutinhos mais. Quem sabe a Maria Tereza Mazelo está também com a Amanda vendo. Será que estão as duas juntas? Ou ela está cuidando da bebê? Vamos ver. Tem uma senhorita ali que tem que estar ou com a Amanda ou com a Tereza, né? A menos que ela já esteja dormindo. Uma fofa. Vamos vendo, 5 minutinhos se passaram. E quando começa a atrasar muito, a gente começa a aula, mesmo que o pessoal vá chegando depois. Mas vamos ver, sempre é importante esperar 5 minutinhos. Amanda, me conta, alguma vez você teve alguma experiência com meditação ou nenhuma? Me manda uma mensaginha para eu saber, porque esse é um assunto que nunca conversamos antes. Se você teve alguma experiência com meditação, algum tipo de meditação ou nenhuma. E o som tá bom, Andréia? O som tá bom? A imagem tá bem? Nós não checamos isso antes. Deixa eu ver. Mariane, boa noite. Dri Castro, boa noite. O pessoal chegando. Andréia, não recebi sim, já estou vendo, tá um pouco atrasada a nossa informação aqui pelo meu laptop, olha. Então, realmente o som tá bom e eu não sei porque pelo meu laptop eu não estou recebendo a informação da Andréia. Vamos ver aqui, vou mandar. Aí, Andréia, vamos ver se você recebe.
E eu não vi, engraçado, vi na tela da live, André, eu vi que o som está bom, mas não recebi aqui pelo meu WhatsApp. Mila, boa noite. Perfeito. Para as que ainda não me conhecem, meu nome é Heloísa Ramalho e eu ensino a meditar para que as pessoas desenvolvam uma mente atenta, enfocada e feliz. Eu medito desde janeiro do ano 2000 e vou contar um pouco da minha história para vocês. No começo, bom, eu também achava que era bom demais para ser verdade conseguir desenvolver uma mente atenta, enfocada e estar feliz apesar das dificuldades que a gente sempre atravessa pela vida. Eu não entendia muito bem a diferença entre alegrias e felicidade. E com esses anos de todos os cursos de meditação que fiz entre México e Estados Unidos e sigo meditando diariamente. Antes deles, eu também pensava que era bom demais para ser verdade, mas depois de tudo que eu aprendi nesses anos meditando e nos cursos que fiz, se eu conseguir desenvolver uma mente atenta, enfocada e feliz, apesar de todas as dificuldades que todos nós passamos pela vida, e eu também passei, pois vocês também conseguem com esses exercícios. Pois eu vivi muitos anos sendo atropelada pela vida, como eu acho que acontece com a maioria das pessoas. A gente simplesmente vai levando, vai reagindo às coisas que vão acontecendo conosco. Me casei pela primeira vez, durou só 3 anos porque éramos muito imaturos. E sempre me vinha uma certa angústia, uma certa inquietação de buscar algo para ver se conseguia ter uma relações mais fluidas comigo mesmo, com as outras pessoas. E às vezes eu também antes até atropelava a vida quando reagia e muitas vezes complicava ainda mais a situação para mim mesma, ou criava outros problemas, né? Quando a gente simplesmente reage sem conseguir administrar os problemas com sabedoria. E quando não está muito atenta, principalmente, quando a gente não está atento, pisa no pé dos outros, sem perceber, ofende, chateia e às vezes a gente não percebe e nem entende por que as pessoas mudam a forma de se relacionar com a gente. Entre um casamento e outro, viajei meio mundo, me formei, trabalhei bastante e quando voltei a me apaixonar e decidi casar e mudei para o México com o meu marido, imaginei, uau! Amor novo, vida nova, país novo, agora sim tudo vai ser perfeito, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Alguma de vocês já sentiu isso ou já pensou dessa forma? Às vezes quando uma situação nova, um emprego novo, ou acabei de entrar na faculdade, acabei de conseguir começar um projeto, a gente pensa que daqui para frente tudo vai ser perfeito e os problemas que tivemos não vão acontecer mais. Provavelmente os mesmos problemas não acontecem mais, mas como os relacionamentos, por mais amor, carinho que a gente tenha, relacionamentos são complexos, em geral novos problemas começam a acontecer. E a vida é, como dizia Lulu Santos, como uma onda no mar, né? Tem hora que a onda, uau, passa pela cabeça, a gente não está vendo o céu, tá dentro d'água, no roda-moinho, sem conseguir respirar. E tem hora que a maré tá calma, maravilhosa, assim é a vida da gente. Desafios, problemas, situações inusitadas, estava tudo organizado e controlado e uau! Acontece uma coisinha
E se a gente não desenvolve flexibilidade, não desenvolve aceitação de que, na verdade, não controlamos nada nunca na nossa vida e tudo pode mudar, acabamos sofrendo e acabamos fazendo outras pessoas sofrerem. Pois mudei para o México, novos problemas apareceram, vivi uma vida bastante legal, mas sempre estava com aquela questão de buscar algo que eu não sabia muito bem o que era. Algo que pudesse fazer com que eu passasse mais tempo em felicidade do que fora dela, né? E que eu ainda pensava que podia buscar que as alegrias durassem um pouco mais de tempo. E finalmente um dia veio para o México a exposição da vida do Freud. Eu fiz fonoaudiologia, com muitas matérias de psicologia e relacionamento humano. Estudei psicologia na FAFIU, não completei o curso porque eu fiz toda a licenciatura de psicologia para me apoiar no trabalho com os pais de meus pacientes, no meu trabalho como fonoaudióloga. Acabei estudando psicodrama também para que me ajudasse na terapia. Relações humanas sempre foi algo que me chamou muita atenção. E bom, fomos ver a exposição de Freud e numa das áreas tinha uma caixa de vidro enorme, daquela sem ar, com um livro oriental de capa de couro, dessas caixas de vidro sem ar para preservar, e se via que o livro era muito antigo. E ao ler a informação a respeito, era o livro tibetano dos mortos, que ensina como viver a vida bem para morrer em paz. E mais embaixo outra surpresa, que Freud havia baseado toda a sua teoria do id, ego e superego naquele livro. E uau! Apesar de que eu não entendia nem o título, porque eram puras letras orientais, me deu enorme vontade de estudar e entender. E melhor surpresa ainda, eu tinha feito terapia junguiana, sempre lembrava muito bem dos meus sonhos, e embaixo estava lá que Jung, o discípulo mais conhecido de Freud, também havia estado no Tíbet, assim como Freud, com bolsas de estudo da Universidade de Berkeley, da Califórnia, e estado em Lhasa, capital do Tíbet, para estudar a filosofia tibetana. E Jung havia baseado toda a sua teoria de terapia dos sonhos, ou melhor, terapia emocional, psicológica, na yoga dos sonhos. Por isso ele estudava os sonhos, e a terapia de Jung é toda baseada no que a gente sonha e nos elementos dos sonhos, né? Então, fiquei super interessada, com enorme vontade, buscando, não encontrava muita informação. Até hoje, inclusive, ainda fui buscar, antes de dar essa aula, mais informação sobre o assunto, e, na verdade, na net não tem quase nada a respeito. De qualquer forma, passados poucas semanas, uns amigos nos convidaram para uma conferência em Casa del Tíbet, México, que é a representação do Dalai Lama e do budismo tibetano no México. E como já havia visto a relação entre as terapias emocionais e as técnicas budistas, pois me interessou muitíssimo, e lá fomos nós para essa conferência, que realmente foi um parte-águas na minha vida. Conhecer que o budismo não é encarado como uma religião, porque não tem um Deus. Embora tenha uma parte monástica para homens e mulheres que queiram desenvolver profundamente a sua espiritualidade, então aí em monastérios, em centros budistas, tornando-se monges ou monjas, ou até tornando-se lamas casados,
Se é monge, realmente tem que ser celibatário e estar no monastério. Mas se quer se tornar um lama, pode estar casado e é como um professor, um mestre desenvolvido da filosofia budista. E a parte que mais me interessou, sem dúvida nenhuma, foi que o budismo é uma filosofia na qual reza que tudo que se aprenda através das técnicas meditativas e reflexivas se aplique em seguida nas relações conosco mesmo, com as demais pessoas e com todos os demais seres vivos, inclusive com a natureza, com a terra. E isso me encantou. E eu senti que era exatamente o que eu estava buscando. Quando terminou a conferência, eu já estava matriculada no curso regular de Casa Tibet por 19 anos, desde janeiro do ano 2000 até outubro de 2019, quando voltei do México para morar novamente no Brasil. Eu tive aulas semanais, tínhamos uma aula por semana, e os exercícios reflexivos ou de foco de atenção em meditação que aprendíamos nessa aula, repetíamos durante toda a semana. E além disso, Casa Tibet levava mestres ocidentais como Alan Wallace, depois eu posso até colocar os nomes. Aliás, se vocês entrarem na minha página de Instagram, no @meditando com Elo, aonde estamos, aliás, e verem formação, tem o nome de todos esses mestres, que são os com quem eu mais estudei. Na verdade, uma infinidade de mestres orientais e ocidentais que Casa Tibet levava para semanas de conferência, de aulas e retiros meditativos em áreas vizinhas à cidade do México e também na Califórnia, em áreas próximas do distrito de Santa Cruz, entre Los Angeles e São Francisco, pelo menos em 3 lugares diferentes de retiros, fiz vários retiros de meditação. Alan Wallace é um mestre ocidental maravilhoso, tem uma área na Califórnia onde ele ensina a yoga dos sonhos, justamente aqui a yoga dos sonhos budista, sobre a qual Jung se baseou para desenvolver toda a sua teoria, segundo dizia aquela informação lá na exibição da casa de Freud. E a yoga dos sonhos é maravilhosa porque a gente aprende realmente a fazer exercícios e pescar informação dos nossos sonhos, que nem sempre são assim tão organizadinho quanto como sonhamos, mas é maravilhoso porque podemos aplicar realmente na nossa vida, no dia a dia. Outro mestre incrível, Marco Antônio Karam, que é diretor de Casa Tibet. E ainda estou muito ligada a Casa Tibet e cada vez que viajamos para o México, a Sharon e eu, a minha filha menor de 12 anos, sempre vamos à Casa Tibet reencontrar aí os amigos, os conhecidos, conversar com o Tony, receber até mais orientações. E também Mathieu Ricard. Mathieu Ricard tem uma história fabulosa. Ele era geneticista, trabalhava no Instituto Pasteur, ele já é bem senhor hoje, mas ele estava justamente, era um dos jovens que estava como diretor do Instituto Pasteur em Paris, trabalhando no mapeamento do cromossoma. E colegas dele da época do ensino médio já eram fotógrafos, cineastas, os que saíram para essa área de arte, estavam justamente nessa época filmando o êxodo do Dalai Lama e dos monges saindo do Tíbet e indo para Dharamsala, no norte da Índia,
E ele resolveu ir, ver o que os colegas estavam dizendo e mandando, porque o que impactava mais é que esses monges vinham com suas famílias, alguns lamas, outros monges celibatários, lamas com a família, e o que eles carregavam eram os livros, os textos budistas, havendo deixado todo o resto no Tíbete, sem importância. A importância que eles davam era para os ensinamentos e vinham carregando a maior parte possível de livros e vivendo, comendo e bebendo do que as pessoas das vilas davam para eles. E então Mathieu muda para lá, ou melhor, ele vai de férias. Ele contou uma vez no primeiro retiro que ele veio fazer com a gente no México. Ele foi de férias, encontrou um monge que falava um péssimo inglês e na época Mathieu não sabia falar inglês também, mas ele disse que ficava sentado escutando os ensinamentos porque ele absorvia uma energia de paz e uma energia de amor universal tão grande desse monge que ele não conseguia sair de perto do monge. E aí ele resolve não voltar. E é um escândalo familiar, porém, Mathieu Ricard, busquem. É um dos grandes mestres, se desenvolveu enormemente, tem uma pesquisa espetacular feita nele, na Universidade de Madison, nos Estados Unidos, e essa pesquisa está toda na revista Live, e se entrar na revista Live e buscar o homem mais feliz do mundo, vão ficar surpreendidos com a pesquisa. Mathieu é uma das pessoas, uma dos ocidentais mais desenvolvidos em meditação. Ele realmente entra tão profundamente na meditação que nada em volta o move, e o mapeamento que os cientistas que começaram com toda essa parte de mindfulness e treinamento mental estudaram era justamente queriam ver que áreas do cérebro mudavam de tonalidade, mostrando que estavam ativas durante o processo de meditação. E uma das coisas mais incríveis que ocorre quando Mathieu está aí, bom, eles fazem como que quase um chapéu de eletrodos e mostram as fotos na revista Live, colocam eletrodos na cabeça dele inteirinha e ele entra em profunda meditação. E um dia, como ele não se movia, não saía do processo de meditação, voltava sozinho no tempo que ele combinava com os cientistas que ele iria sair do processo meditativo. E aí um cientista agarra um revólver e dá um tiro atrás dele e ele não sai do processo meditativo. E óbvio, numa escala muito menor, me lembro uma vez que estava viajando e eu queria meditar e sento no hotel, porque viajava muito a trabalho, muitas vezes, uma barulheira fora. Começo a meditar e me enfoco muito no objeto da minha meditação. E quando acabou o tempo que eu tinha determinado para meditar, eu tinha posto um relógio para terminar em 20 minutos, eu me dei conta que eu me enfoquei e não prestei atenção. E até me surpreendi quando voltei ao ruído. E inclusive na última live eu estava comentando que o meu grupo do Revivendo 60 Mais, que é um programa social da USP, para o qual eu sou uma professora voluntária, a sala que nos toca é bem na esquina ali da faculdade, entre duas, uma avenida super movimentada e outra rua bastante movimentada. E no início os alunos reclamavam um pouco e também, e tem um jardim maravilhoso da faculdade que nunca falta, o jardineiro que resolve cortar justo perto,
da sala. E eu coloquei no início para elas, olha, o importante enquanto estamos meditando é não ligar para os sons e para o que ocorre ao redor, é enfocar no objeto de meditação. Afinal, estamos meditando para treinar a nossa atenção, independente do que esteja ocorrendo ao redor. Então, vamos enfocar. E coloquei para eles que íamos desenvolver um muito bom trabalho justamente porque estávamos num local ruidoso. E hoje, isso foi em fevereiro, no começo do ano. E hoje, já segunda-feira que vem, vai ser minha última aula no programa Revivendo, última aula desse ano. Voltamos depois das férias. Eles realmente colocam isso, agradecem, porque realmente acontece. E muitos colocam, nossa, verdade, começam a meditar, até esqueço o barulho da máquina de cortar jardim e esqueço o barulho da rua, né? Bom, tive aulas com Mingyur Rinpoche, com Lama Zopa, mestre maravilhoso que faleceu há pouco tempo, esse ano, no começo do ano, em abril. É incrível a energia que se sente deles, retiros de meditação com eles e retiros de meditação e conferência pelo menos 3 vezes das 3 vezes que o Dalai Lama esteve no México. Isso aí realmente um presente. E incrível, em 2014 o Dalai Lama estava no Brasil, eu vim de férias e não consegui assistir, mas tive a felicidade de poder estar em 3 retiros e cursos de meditação que ele deu no México. E é incrível a energia que a gente sente desses monges bem desenvolvidos, e é incrível como a gente passo a passo vai melhorando, vai ficando mais atento, vai mais rapidamente voltando ao nosso centro feliz, aprende a desenvolver esse mastro central que é a nossa felicidade. Lembrando, por exemplo, Piaget, que dizia: não existe equilíbrio, existe processo de equilibração nessa nossa vida. A gente está sempre dançando samba. Acontece uma coisa, opa, algumas coisas nos movem mais, outras menos. E o importante é a gente resolver nossos problemas com mais sabedoria, por estar mais atento e mais rapidamente voltar ao nosso centro de felicidade, por sermos nós, com os defeitos que tenhamos, com as qualidades que tenhamos, aprender a administrar os nossos defeitos, inadequações, o nome que a gente queira dar, e desenvolver nossas qualidades, saber quem somos, nos conhecer, estar mais atento a tudo e a todo, e nos enfocar em conquistar nossos sonhos e nossos objetivos. E o processo de meditação nos traz nesse caminho. Se persistimos, conseguimos. E se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue. E o melhor de tudo é que não tem ninguém vai dar nota, ninguém vai estar vigiando, não tem um lugar para chegar. É um compromisso que fazemos conosco mesmo, de não nos comparar, de não nos julgar, de persistir nos exercícios e ir vivenciando a nossa transformação. Eu até fiz aqui um roteirinho para não me perder muito na minha história. Então, lembrando que na vida de todos nós acontecem problemas maiores e menores, e nesses
25 anos que morei no México e principalmente nos 19 que estava me desenvolvendo nos exercícios meditativos, tive temporadas e situações maravilhosas e outras desgarradoras e muito difíceis. Perdemos uma empresa de 11 anos por ser estrangeiros e estar trabalhando no México por uma decisão inadequada que fizemos. Acabamos por ser estrangeiros e trabalhando com as estruturas sociais mexicanas, pois acabamos perdendo o nosso trabalho, nossa empresa de 11 anos que vinha em subida. Meu marido faleceu, fiquei viúva. Minha irmã falece no Brasil e me pede para apoiar com a filha deficiente auditiva e a neta de 2 anos e meio, que a filha não estava conseguindo cuidar sozinha, que é a Sharon, que hoje tem 12 anos e desde os 2,5 mora comigo, havendo morado 7 anos e meio comigo no México. Grandes tropeços, situações desgarradoras, como eu disse, que provavelmente aconteceram similares ou diferentes, mas assim tão fortes também na vida de todos vocês, né? Se não fosse tudo que eu aprendi e desenvolvi nesses anos, com esses cursos, os retiros e meditando meus 15, 20 minutinhos diários, não estaria aqui hoje. Francamente, não estaria aqui hoje. O apoio que tive de mim mesma, de tudo que eu havia trabalhado, da comunidade onde eu estava, óbvio, os amigos todos relacionados com Casa Tibet e também da família, claro, mas principalmente do que eu mesma aprendi, porque às vezes família, amigos, parentes, o pessoal tá ali querendo fazer a gente enxergar, mas se a gente não está bem por dentro, não consegue ver e não serve de muito. Então, óbvio, o apoio da família, dos parentes e dos amigos serviu por tudo que eu estava também desenvolvendo por dentro, que eu pude escutá-los, aceitar o apoio e superar as dificuldades. E bom, cheguei ao Brasil e de cara a Covid. De cara, logo no começo do ano seguinte, eu mal estava instalada aqui em Bauru e já começa o Covid. E aí, meditava muito, muitas horas, e comecei a pensar que, já que todo esse processo de meditação que tinha sido tão bom para mim, que tinha me apoiado tanto, e eu que adoro dar aula, adoro apoiar, tive consultório 14 anos aqui no Brasil. No México, não podendo clinicar, eu fiz marketing, consultoria de empresa, sempre buscando apoiar pessoas. Pensei, uau, eu adoro meditar e tudo isso me ajudou muitíssimo na minha vida. Vou organizar esses conhecimentos que eu aprendi e organizar um método para que as pessoas, principalmente nessa vida louca de hoje, que tem pouquíssimo tempo para dedicar a si mesmas, possam aproveitar com poucos minutos todos os dias, se desenvolver e apoiá-las também, assim como me apoiou em todos os meus processos que tive que superar. E comecei a desenvolver um método, fui convidada para ir dar aula na USP, comecei grupos por Zoom
e realmente fui estruturando esse método e hoje eu vou apresentar para vocês uma cápsula de meditação agora, de uma sequência de meditação, para que vocês sintam um pouquinho do que eu estou falando e depois conversamos sobre uma surpresa. Então, quem quer meditar agora? Quer provar um pouquinho do que é meditar e do que eu estou falando? Escreve, gente. Vou adorar receber uma resposta que sim, quem quer, sim. E vamos lá. E aí, que gente mais acanhada. Ai, a Mila disse que sim, isso mesmo. Isso mesmo. Até um pouquinho antes da gente provar, queria conversar um pouco sobre... E muita gente me diz, não tenho tempo de meditar porque preciso de longas horas por dia. Não tenho um lugar silencioso na minha casa, ou estou sempre no meu trabalho. Sobre o silêncio, já dei um exemplo para vocês. Se o exercício é de foco e é de 15 minutos, nos enfocamos e vai chegar um momento que o ruído nem vai atrapalhar. Nem o Dalai Lama, nem os monges mais desenvolvidos meditam o dia inteiro. Eles meditam várias horas por dia. O Dalai dorme 4 horas, a maioria dos monges muito desenvolvidos dorme entre 4 e 6 horas por dia. Meditam várias horas, mas o segredo é: meditam diariamente e em seguida a ter uma percepção de um exercício de meditação, eles aplicam no relacionamento, aplicam no dia a dia, no relacionamento consigo mesmos para se perceber e transformar, modificar, melhorar alguma atitude, conduta, nos relacionamentos interpessoais. Esse é o segredo, persistência e o que percebemos, aplicar. Outra questão que me falam muito é: eu não consigo fazer aquela posição de lótus. Não importa. Todos os mestres hoje colocam que a melhor postura para meditar é a postura onde a gente se sente confortável durante o processo de meditação, podendo enfocar no objeto de meditação. Eu nunca consegui fazer posição de lótus, eu comecei a meditar aos 40 anos. Não consigo fazer aquela posição. Quem tem flexibilidade, maravilha. Quem não, sentado. E quem tem problema de coluna, tem a posição supina que Alan Wallace ensinou, é deitado com as pernas flexionadas, e tem um post aqui no meu canal que fala justamente sobre as 3 posturas mais frequentes de meditação, e é provar e ver em qual delas. E outra questão que surge muito é: tenho medo de começar a meditar e não conseguir transformar nada na minha vida. Eu teria medo, como falei outro dia num post, se alguma fera fosse me atacar ou se alguém fosse me atacar. A meditação não ataca ninguém. E não precisa ter essa autocrítica tão grande, e principalmente é muito importante se você decidir tentar esse processo novo na tua vida e decidir percorrer esse caminho de desenvolver, fazer um treinamento mental desenvolvendo a tua atenção, o teu foco, para viver uma vida mais feliz. Solta, relaxa e pensa: faço o meu passo a passo. Não olho de lado como os nadadores
Um nadador, se quer ganhar, não pode ficar olhando quem está no carril de lado para ver quem já passou ele ou está para trás. Ele se joga na água e vai em frente, ele coloca o foco só do outro lado da piscina e fazer o mergulho e voltar para o lado de cá. E é assim que a gente vai entrar e deve entrar no processo de meditação, sem se preocupar quem desenvolveu mais, quem desenvolveu menos, se eu tô, o que eu estou fazendo? Buscar a orientação, ficou em dúvida, pergunta, refaz o exercício, persiste. Vão haver dias mais fáceis, outros que, uau, talvez eu me desatenda mais, perca a atenção com mais frequência, mas a persistência e cada coisa que eu perceber, aplicar na minha vida, transforma. Então vamos lá? Eu vou estar aqui na minha postura de meditação, sentada no meu sofá. Eu coloco a minha mão esquerda em concha, a mão direita em concha sobre ela, polegares tocando, e você também pode fazer essa posição das mãos. Quem consegue meditar, sentar na postura de lótus, que é aquela com as pernas cruzadas, os pés volteados para cima, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, os olhos entreabertos, focando um ponto no chão. Vamos fazer 3 respirações abdominais profundas, prestando atenção no movimento do nosso abdômen, que infla quando inspiro, que murcha quando expiro. Continuamos dando atenção ao movimento do nosso abdômen, que infla quando inspiramos, murcha quando expiramos. Vamos fazer um processo de relaxamento de toda a musculatura do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando a musculatura do topo da cabeça, da nuca, soltando a musculatura do rosto, do pescoço, soltando a musculatura dos ombros, das costas, soltando a musculatura da cintura, das nádegas, soltando a musculatura do peito, do ventre, soltando a musculatura da virilha, das coxas, dos joelhos, soltando a musculatura das pernas, dos pés, dos dedos dos pés, soltando a musculatura dos braços, dos cotovelos, soltando a musculatura dos antebraços, dos
das mãos, soltando a musculatura dos dedos das mãos, sentindo toda a musculatura do corpo soltando, do topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando energia gasta, usada de hoje, saindo pelos dedos das mãos e pelos dedos dos pés. Imaginando um facho de luz energética brilhante penetrando pelo topo da nossa cabeça, preenchendo todo o nosso corpo, recarregando de energia. Voltamos a nossa atenção ao movimento do nosso abdômen, que infla quando inspiramos e murcha quando expiramos. E vamos contar 3 ciclos de 7 respirações abdominais, prestando atenção no movimento do abdômen e na contagem da respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora cada um conta mentalmente um ciclo de 7 respirações, prestando atenção na contagem e no movimento do abdômen enquanto inspira e expira. Continuamos dando alguns segundos mais de atenção à nossa respiração abdominal. E agora piscamos os olhos, movimentamos as mãos, estiramos e vamos voltando a nossa atenção
para cada lugar aonde cada um de nós está. Meus vizinhos estão escutando TV e eu continuei meditando. Houve um barulho de porta, não sei se vocês conseguiram escutar, mas continuamos com o foco da nossa atenção no objeto de meditação. E que tal? Que acharam desse rápido exercício de meditação? Ninguém quer comentar? Gostaram ou não gostaram? Olha, Andréia, bom. Alguém está solicitando, o Marco Azevedo está solicitando entrar. Ai, muito bom, Sônia. Isso, muito bom mesmo, disse a Mila. Que bom. Esse é um pequeno exercício. Tive um pouco de dificuldade na respiração. É treino. Isso mesmo, Mariane. Realmente é treino e é aquela questão. Cada dia, pouco a pouco, e vamos nos desenvolvendo. Tem um exercício que está nos meus posts e também nos meus cursos treinamos como desenvolver a flexibilidade da musculatura abdominal. Porque lembrando que o pulmão é um triângulo, quando falamos respira profundo e se fazemos, na verdade só estamos enchendo a menor parte do pulmão. E é importantíssimo a gente ter a flexibilidade do abdômen para encher todo o pulmão de ar, para oxigenar todo o corpo e inclusive o cérebro, para poder ficar mais atento. Precisamos aprender, e essa é a respiração correta para todo ser humano, porque o pulmão é um triângulo. E muitas vezes não damos atenção a isso. Mas, por exemplo, cantores, atletas, todos que precisam dar o melhor de si no desenvolvimento de cada coisa que fazem, eles precisam aprender a desenvolver a respiração abdominal, e nós também. Então, depois de um ano dando os cursos no programa Revivendo, que vai continuar a partir do ano que vem para pessoas maiores de 60 anos. E nos grupos Zoom, que dei por Zoom, né, esse ano, para pessoas de diferentes idades, homens e mulheres de diferentes idades. Organizei meu curso todo gravado e hoje estou lançando esse curso pela Hotmart. O link do curso, o link de compra já está na bio, e o fato de estar todo gravado pela Hotmart vai facilitar muitíssimo para a maioria das pessoas que tem pouquíssimo tempo. Eu vou continuar dando tips pelas redes sociais, sem dúvida. E quem for bastante organizado e pegar os exercícios, montar e organizar e realmente exercitar diariamente, sem dúvida vai ter algum desenvolvimento. Porém, nas redes sociais, diariamente está chegando gente nova e não podemos e não conseguimos dar uma sequência adequada de uma evolução estável de nenhum curso. Na verdade, todas as pessoas que trabalhamos com infoproduto, com cursos online, usamos as redes sociais para dar uma amostra, uma prova do nosso trabalho. Essa prova já ajuda muitíssimo as pessoas que ainda não estão no momento de entrar no curso, ainda não podem comprar o curso, podem se beneficiar
dos tips que a gente dá pelas redes sociais. Porém, quem realmente quer desenvolver mais rapidamente, o curso tem as aulas gradativas. As aulas têm a duração de entre 30 e 40 minutos. É exatamente como aprendi em Casa Tibet, México, uma aula por semana que você assiste e os exercícios que estão ali de meditação e de reflexão são repetidos durante a semana justamente para exercitar e introjetar. E as aulas são liberadas somente a cada semana depois que você já repetiu durante a semana toda os mesmos exercícios. Ingressando no curso como aluno, vai haver uma comunidade no WhatsApp para as pessoas que gostam de trocar experiências, fazer perguntas também para os colegas, escutar as dificuldades ou as facilidades e as sugestões. Então, o grupo de WhatsApp vai estar ali para quem quiser participar. E para quem prefere uma orientação mais individualizada, vai haver pelo próprio WhatsApp, no direct, também podendo trocar ideias comigo, solucionar dúvidas, certo? E pedir orientações. E uma vez por mês vamos ter uma aula live entre os alunos que queiram participar para intercambiar experiência e tirar dúvidas também. Então, vai haver muita assessoria e muito apoio o tempo todo para todos os alunos. E como o lançamento é hoje de presente de lançamento para os primeiros 10 alunos que comprarem o meu curso Meditando com Elo, o primeiro online, totalmente gravado, para que você faça em casa, no trabalho, na escola, faculdade, como eu dou nos exemplos. Você está na faculdade, está na escola, vai à biblioteca, pede licença para o pessoal, assiste a aula e explica que vai meditar, que vai fazer um exercício de foco de atenção. E senta e faz no intervalo da faculdade, no intervalo de almoço da escola. Inclusive já coloquei tips até de séries da Netflix, onde aparece uma aluna que vai meditar no jardim da escola, do colegial, do ensino médio que ela está fazendo. E no trabalho, quantas vezes eu pedi licença para os amigos e se não tem uma sala própria, se você tem uma sala própria, avisa aqui por meia hora, por favor, e se organiza, senta, assiste a aula, se é o dia de assistir a aula, ou se não, 15 minutos, e faz teu exercício. Estando totalmente gravado, você não tem que se deslocar para um centro budista como eu tinha que me deslocar. Não vai ter que fazer retiros, pode até também depois, se quiser. E eu posso indicar vários lugares maravilhosos para quem quiser se desenvolver mais nisso. E vale lembrar que na minha classe, em Casa Tibet, sempre tive colegas de todas as religiões, até rabino, estudando também, mas de todas as religiões. Porque o que importa é que são exercícios de foco e meditação que são um instrumento para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento e para a melhora das relações humanas e com o mundo e com todos os seres vivos. Então, o presente que eu vou dar pelo lançamento para os 10 primeiros alunos que comprarem o curso
É 1 hora de consultoria direta comigo pelo Zoom ou pelo WhatsApp. Depois de 3 semanas de feito o curso, que já tiveram a experiência, já encontraram suas facilidades e dificuldades. Depois de 3 semanas que fizerem o curso, temos a consultoria direta, uma conversa direta entre eu e você por 1 hora, para que você possa me dizer sobre suas dificuldades, facilidades e até podemos montar junto uma dieta meditativa, como dizia o Marco Antônio Cara. O curso está custando hoje ao redor de quase 200, são 180 e tantos reais a menos do que eu cobrava dos meus grupos de Zoom. Porque como vai estar online, está gravado, menos custos. E ele está custando hoje R$ 1.322 e pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito, em 2 cartões de crédito, por Pix, diretamente com a Hotmart, várias maneiras de fazer o pagamento. E se você dividir, ele custa menos da metade de uma consulta médica das econômicas por mês. E na verdade vai te ajudar muitíssimo, inclusive a melhorar tua saúde física, porque eu acredito plenamente que 99% dos problemas que temos é por queda de resistência e vem da nossa mente, do nosso ser que está em conflito. E se conseguimos estar bem, mais atentos, evitando problemas para nós e solucionando os problemas que não podemos evitar com mais sabedoria, mais rapidamente temos bem-estar mental, físico e espiritual. E agora, bom, vocês têm 3 opções, como eu vejo: sair dessa aula e continuar vivendo a vida exatamente da mesma maneira que sempre viveu até hoje. Sair dessa aula e falar, bom, não é o meu momento de comprar o curso, vou assistir os Reels, os posts, vou fazer uma programação, provavelmente leva um tempo mais, sem dúvida se beneficia. Ou resolver agarrar essa oportunidade, tentar esse projeto novo, se enfocar e se determinar a meditar 15 minutinhos por dia e apreciar a sua transformação. E eu esqueci de falar. Está aparecendo no anúncio do curso 1 semana de garantia, mas nós colocamos para a Hotmart que nós vamos dar 2 semanas de garantia. Se você comprar o curso, fizer 2 semanas e sentir que não é o teu momento, não é para você, tudo bem. Com todo carinho. Pode deixar para outro momento. Mas eu garanto que se você provar e realmente fizer todos os dias os 15 minutinhos, diferenças você vai notar. Veja os depoimentos da Rose. Tem 2 depoimentos similares, mas ela gravou em 2 momentos diferentes. É uma pessoa que trabalha com atenção a clientes, e estão aqui no meu Instagram, e ela mesma ficou surpresa. Ela nunca tinha meditado antes, começou a fazer o curso e em 2 semanas até os colegas notaram a diferença. Era uma pessoa que fervia e tinha que controlar as reações dela
com clientes mal educados, porque quem trabalha com atenção a clientes vai trabalhar com gente educada, gente doce, gente grosseira, gente que grita, todo tipo de gente. Gente que não entende o que você está colocando. E em 2 semanas de curso, ela se determinou a fazer os 15 minutinhos por dia, né? Como eu faço, eu acordo, não saio da cama. Se é preciso, com o perdão do português, corro ao banheiro, só pipi, volto correndo para a cama, faço meus 15 minutos e depois, durante o dia, se eu consigo, volto outros 10, outros 15 em outros horários. Mas, na verdade, você pode fazer no momento que seja melhor e mais adequado para você. Encerro a minha live, o carrinho está aberto hoje e ele vai fechar na próxima terça-feira e realmente vai me dar muita alegria contar com vocês nessa primeira turma online do Meditando com Elo. Enorme prazer estar com vocês hoje. Boa noite. A Andrea já colocou também o link. Reflitam e pensem e vem com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite.